Mulher de Deus, mulher iluminada pelo Senhor, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha pela TV ou também pelo nosso canal do YouTube. O programa Iluminadas está começando, então já prepara a sua Bíblia Sagrada, já prepara também aquele caderno todo especial onde você pode anotar, registrar tudo que Deus falar ao seu coração. Aqui a gente vai tratar de um tema e vamos aprender tudo que a Bíblia Sagrada ensina sobre ele. Então a gente vai falar aqui de vários versículos, vários exemplos bíblicos, experiências próprias, enfim, creio que vai ser um programa muito produtivo e edificante para a sua vida. O tema de hoje, você que nos acompanha pelo YouTube já até sabe, né? Mas vou revelar aqui o assunto do dia. Falaremos sobre uma vida de adoração a Deus. Esse tema, ele é muito interessante e importante, porque quando a gente pensa em adoração, de repente, muitos já vão pensar somente na canção, na dança, mas uma vida de adoração a Deus é algo muito profundo e que devemos buscar todos os dias, né? Não é um dia na semana, um dia de culto, um domingo, é muito mais do que isso, mas uma vida inteira consagrada e dedicada ao Senhor. E é sobre isso que falaremos no dia de hoje. E para conversar comigo sobre esse tema, a produção trouxe uma convidada que é muito querida, conheço ela já há bastante tempo, canta muito, hein, gente? Seja muito bem-vinda a ela, que é ministra de louvor, formada em recursos humanos e está se encaminhando aí para poder também ser fonoaudióloga. Ela canta e ela também é compositora, professora de canto. Seja muito bem-vinda, Blenda Cruz. Oi, obrigada. Eu que agradeço, assim, pela honra de estar aqui e de estar compartilhando mais desse tema muito importante que é a adoração, a vida em adoração a Deus. Amém. E ela é professora de canto, compositora. Tem ideia mais ou menos de quantas composições que o Senhor já te deu? Assim, não fiz as contas não, porque a gente vai... São muitas, né? A gente vai compondo e vai colocando lá na pasta. Aí, no secreto, e algumas já foram, já até uma ou outra já foram cantadas, né, na igreja. Já tem até um tempo, né, que eu não canto elas na igreja, mas no secreto, ali com Deus, em adoração, né? Estou sempre ali ministrando diante do Senhor as canções que Ele inspirou, né? Acho que é como receber um presente de Deus, né? Receber uma canção, algo que nasceu primeiro no coração dele e ele te entrega, assim, é uma responsabilidade, mas é uma graça, né, que ele dá e isso é muito bonito. E eu vou pedir uma palhinha, assim, de uma que Deus colocou no seu coração, fala o nome dela e canta também um refrão, alguma parte dela pra gente. A música que mais me impactou, que Deus colocou no meu coração, foi Como Tu És. Ela é assim, Tu és amável, incomparável, inexplicável teu amor. Simplesmente me salvou. Tu és amável, incomparável, inexplicável teu amor. A minha vida está nas mãos do meu Senhor. Que isso, olha só. E fala um pouquinho pra gente como nasceu essa canção, né? Como que é esse processo de receber uma canção do Senhor, né? Você foi descobrindo esse dom naturalmente? Conta um pouquinho assim, um pouquinho da sua história como adoradora. Sim. Essa canção, ela veio através de uma sede de buscar Deus, né? Eu estava num momento assim com Deus de muita entrega e era uma fase que eu simplesmente estava querendo algo a mais da parte do Senhor na minha vida e sentia que era algo que Deus queria fazer na minha vida, né? E não sabia o que era. Eu queria muito poder saber naquele momento, aquele momento de quem está crescendo em Deus e está se descobrindo ainda. E quando chegou no secreto mesmo, eu comecei a escrever. Foi escrevendo. E eu, quando vi que
as frases estavam combinando uma com a outra, estava ficando harmônico, eu fui, eu vou cantar isso aqui. Aí comecei a cantar. Quando eu cantei, é isso. É isso que Deus quer. Já veio pronto praticamente. Já veio pronto, veio com a melodia, veio com a poesia, né? Toda junta. Caramba, que legal. E é bonito ver isso, que nasce de um lugar de comunhão com o Senhor. Né, de intimidade ali com o Pai, de buscar, e isso independente de cantar ou não, isso é uma missão de todo cristão, né? E aqui a gente já até inicia esse tema, eu queria perguntar para a Blenda, e é Blenda, né, tia? Blenda. Blenda, com L. Mas uma vida de adoração, o que isso significa para você? O que isso significa para o cristão? Né? Que vai algo além das canções, né? As canções são uma forma de expressar isso, mas o que significa uma vida de adoração? Uma vida de adoração, ela é o estilo de vida de todo cristão. Não é porque você está no altar que você é um adorador. Não é exclusivo de quem está num altar, num palco, para quem é um cantor cristão, né? E é exclusivo para quem que se coloca, né, com um coração disposto a adorar, né? Que recebe a Cristo como único e suficiente Salvador e ali passa a ter um estilo de vida em Deus, em adoração, né? Sim, é algo extraordinário e é o que todo cristão deve buscar. Inclusive, a nossa produção foi atrás da cantora Kelly Benigno e fez essa mesma pergunta para ela, né? O que significa uma vida de adoração a Deus? Vamos ver o que ela tem para nos ensinar no dia de hoje. Com certeza, o louvor sempre nos aproxima de Deus, ainda mais quando é sincero, de todo o coração. A gente deve adorar a Deus não só com aquelas palavras, só cantando ali, que a gente canta muitas vezes o louvor, mas só que a gente não sente aquela letra, a gente não coloca no nosso coração, aquela letra é uma oração a Deus. Então, quando a gente busca de todo o coração, com certeza você se aproxima cada vez mais de Deus. A adoração é muito importante porque a gente se rende a Cristo, né? É uma devoção que a gente dá ao Senhor Jesus, a gente exalta o nome dele através do louvor, da palavra de Deus, porque cada louvor é uma oração, tem ali a mensagem sendo pregada através do louvor. Então é bom para a gente estar sempre rendido aos pés de Cristo e adorando e glorificando o nome que é tão puro, tão santo, que deve ser exaltado todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada, Kelly Benigno. Que honra te receber aqui no Iluminadas. Quem sabe um dia fica até o convite, né? Dela participar aqui nos estúdios com a gente. Vai ser uma grande honra. E é sobre isso, né? A adoração a Deus, nós reconhecermos a soberania dele, reconhecermos ele como nosso Criador, como nosso Senhor, como nosso Pai e buscarmos a ele todos os dias, né? Ou seja, adorar é quando nós atribuímos valor, quando reconhecemos o Senhor como aquele que comanda a nossa vida, como que dirige tudo, aquele que guia os nossos caminhos, né? Aquilo que ocupa o lugar mais importante do nosso coração é aquilo que nós adoramos. Aí fica a pergunta, né, Blenda? Será que realmente, se a gente fosse fazer um raio-x, aquela autoanálise que a própria palavra nos ensina a fazer, né? Examinarmos a nós mesmos, será que a gente não iria encontrar outras coisas dentro do coração do homem, talvez até ocupando o lugar que deveria ser do Senhor? Com certeza, porque nós somos seres que somos completamente dependentes do Pai. Ele é que sonda e conhece os nossos pensamentos. Antes mesmo da palavra sair à nossa boca, Ele já conhece. Ou seja, nada do que a gente pode falar vai surpreender a Deus. Surpresa, Deus não tem isso. Não tem, Ele conhece, sabe muito bem como é que nós funcionamos, a nossa personalidade, o nosso jeito, né, de agir. Então, até mesmo entrando nessa questão de estar em adoração, né, com Deus, seja do seu jeito, seja da forma como Deus te criou. Saiba, claro, primeiramente, quem você é em Jesus Cristo, né? Buscando a sua identidade, você adora a Deus em espírito e em verdade, né?
Eu acredito nisso, né? A gente vai ver mais à frente esses ensinamentos do que a palavra ensina, daquilo que é adoração, de como deve ser feito. Mais um versículo que eu me recordo aqui, até cheguei a anotar, que é lá de Romanos 12, no versículo 1, que vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Nós vemos aqui Paulo falando sobre adoração, o culto ao Senhor, e ele não fala expressamente de canções, né? Como nós até já falamos, elas são um meio de expressar adoração a Deus. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fala de fato como de entregar uma vida, né? Uma vida de adoração envolve pensamentos que são rendidos ao Senhor. É uma vida que está à disposição do Pai quando as decisões são alinhadas com a palavra e com a vontade de Deus. São palavras que nós dizemos que glorificam o nome do Senhor, né? Aí entram as canções, o louvor, a exaltação a Deus e atitudes, né? Que refletem o caráter do próprio Cristo. Então, viver uma vida para Deus, isso é uma vida de adoração. Mas, Blenda, quando a gente olha para a palavra, o que ela nos ensina sobre como deve ser a adoração? A gente consegue, pela palavra, entender isso? Com certeza. Eu até separei aqui uma palavra, que está lá em João, capítulo 4, o versículo 23, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana. E ela faz aquele questionamento, né, sobre aonde adorar, né? E Jesus simplesmente fala para ela, no caso, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, né, que é o mais enfático, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Esse é o segredo de ter uma vida, né, devota, né, ao Senhor, uma vida de adoração. É adorar Ele em espírito e em verdade, corpo, alma, espírito, ter um culto racional ao Senhor, uma vida totalmente entregue a Ele. É um estilo de vida, literalmente. Sim, e isso muda tudo, porque a gente entende que o Senhor governa a nossa vida e nós buscamos honrar ao Senhor todos os dias e em todas as áreas. Isso inclui o seu tempo, né? Será que nós honramos ao Senhor com o nosso tempo? Será que nós honramos ao Senhor com aquilo que sai da nossa boca, né? Será que Jesus falaria aquilo que você está falando, né? Será que nós honramos ao Senhor com as nossas finanças, né? Que a gente entra em várias áreas, porque é um sentido bastante amplo quando falamos de uma vida de adoração a Deus. Então nós vemos, né, uma adoração a Deus em espírito, ou seja, um relacionamento vivo com o Senhor. Quantas pessoas que na correria do dia a dia não tem esse tempo de dedicação com o Senhor. E aí a gente entra num assunto complexo, né? Porque são as pessoas que vão buscar ao Senhor somente no culto. E aí eu gosto muito de um exemplo, que é o exemplo natural, que é a questão da alimentação. Se você for ver em um dia, você tomou o café da manhã, aí você depois almoçou, teve o lanche da tarde, aí depois teve a janta, tem pessoas que ainda fazem a ceia depois, comendo alguma fruta. Isso se durante o dia não estiver beliscando alguma coisinha, não é? E os próprios nutricionistas falam sobre isso, da alimentação, da qualidade dos alimentos que a gente ingere. E aí a gente quer, aí levando agora para o sentido espiritual, né, das pessoas que de repente só vão aos domingos. Se a gente fosse botar isso no natural, e se a gente só comesse aos domingos? Nosso corpo ia ficar fraco, ia ter falta de nutrientes, não, o cérebro não ia funcionar direito, porque não está tendo energia para isso. Enfim, acho que você conseguiu compreender. Então, Blenda, essas pessoas, né, que às vezes a rotina é corrida, mas é o que nós estamos falando aqui, é uma vida de adoração a Deus. Isso inclui o dia a dia, inclui pensarmos no Senhor o tempo todo, é estarmos ali vivendo e trazendo à memória a palavra que foi pregada, às vezes, né, como muitos não conseguem, está acompanhando uma palavra pelo YouTube. Hoje em dia a gente tem tantos recursos à disposição, você consegue ouvir a leitura da palavra em vários aplicativos, no próprio YouTube também a gente encontra. Então, essas pessoas que semanalmente, só no momento do culto, naquele horário separado, buscam ao Senhor, infelizmente, elas estão fracas na fé também, né?
Com certeza. Elas têm um alimento, como você bem pontuou. Tem uma alimentação, comparando, né, com a alimentação, ela acaba perdendo, né, nutrientes necessários para que o corpo permaneça de pé. E espiritualmente isso é muito forte, porque a pessoa ela precisa ter em mente que a adoração a Deus é um estilo de vida e ela precisa implementar isso dentro da vida dela. Não é só uma vez na semana, ou até mesmo uma vez no mês, na Santa Ceia. Então, isso aí é muito, muito forte, de você buscar somente a Deus nesses momentos, ou em momentos difíceis. Não vai nem uma vez na semana e nem na Santa Ceia, mas vai só quando a coisa tá pegando, né? Para a vida dela, para a família dela. Mas Deus, ele tem os seus meios, claro, né? De ir até a pessoa para poder estimular ela a ir. Isso é o Espírito Santo que vai convencendo, né, o ser humano do pecado, para ele poder ter esse reencontro com o Pai. Exato. E se o Espírito Santo está te chamando, está puxando a sua orelha hoje, né, se atente à voz do Senhor. A Bíblia vai falar para a gente não apagar, não silenciar o Espírito Santo, né? É como se fosse um sinal que Deus está te dando, mas se você ignora, igual como se fosse uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? E aí você ignora uma pessoa, ela te dá um conselho, você ignora, tem uma hora que essa pessoa para de falar também. Exato. Não é verdade? Então, não silencie a voz do Espírito Santo. Ele está te chamando para algo mais profundo. Ele quer te levar a águas, e eu amo esse exemplo, que não estão nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, mas águas que cobrem a cabeça, águas onde você é totalmente dependente do Senhor, é totalmente entregue. Uma vida de adoração, uma vida rendida ao Senhor. E é em todas as áreas, gente. É honrar o Senhor no seu casamento, honrar o Senhor ali na criação dos seus filhos, é em tudo, é no seu trabalho. Então, a gente está querendo ampliar a sua visão e que você possa viver uma vida de adoração ao Senhor. Mas aí até falando, Blenda, do sentido ministerial também, será que pode acontecer? Existem casos assim, onde existe a adoração ali no altar, o ministro de louvor ou a ministra está ali cantando, levando a igreja em adoração, mas a própria pessoa não tem uma vida de comunhão com Deus. Como que isso funciona? É possível acontecer isso? É muito possível e, infelizmente, é mais comum do que se imagina, porque a pessoa que é o ministro, no caso, né, que está ali diretamente cantando, ele acaba, em algum momento, tendo aquela impressão de que o que ele está fazendo ali basta, é o suficiente. E acaba tendo aquela confusão com as obras. Não é por mérito, né, que nós estamos ali com o conceito de ser salvo, não é? É pela graça. Então, tem que ter esse envolvimento com a adoração no seu íntimo, no secreto, para poder até mesmo transbordar quando estiver ali no altar. Porque senão vai ser puramente técnica, puramente... Uma performance ali, né? Performance. Isso é muito importante, tá, gente? Sou professora de canto, mas eu estou falando que técnica não é o suficiente. Precisa ter a sua vida com Deus no secreto, mas uma não é vilã da outra. A técnica e a adoração, elas precisam andar juntas, mas a técnica em si, ela não é o importante na adoração, porque precisa ter esse transbordar na vida daqueles que estão ali para buscar. Eu acho que a palavra é justamente essa, né? Transbordar. A pessoa já está cheia, só transborda aquilo que está cheio, não é verdade? Aí a pessoa não tem, às vezes, o conteúdo. Eu acredito que ainda assim Deus use por misericórdia das pessoas, né? Do povo dele. Mas é um perigo para a própria pessoa isso, porque ela está vazia. Se a gente fosse falar de um carro, anda com um carro vazio, com um tanque vazio, consegue andar? Não anda. Não vai muito longe, vai viver empurrando o negócio. E Deus quer fluir através de você, mas isso é preciso primeiramente buscar no Senhor. E quando falamos, Blenda, sobre uma vida com Deus, isso é para o ministro, isso é para o cristão, isso é para todos, né?
que tem que haver uma coerência entre aquilo que é cantado, aquilo que é ministrado, com aquilo que é vivido. Tem que haver essa coerência, né? Ainda mais quando se fala de ministros de louvor, pessoas que estão ali levando a igreja em adoração. E aí a gente entra num assunto que é interessante, porque como nós falamos, a adoração é uma vida rendida ao Senhor. É uma vida que busca todos os dias honrar a Deus, né? Viver aquilo que Deus tem para ela. E aí a gente fala sobre obediência, porque a forma que nós demonstramos que amamos ao Senhor, né? Que estamos honrando a Ele, é quando obedecemos. Então também podemos afirmar que a adoração, a base dela é a obediência a Deus? Com toda certeza. Não tem como você adorar a Deus, querer adorar a Deus sem obedecer, porque é o próprio Deus vindo sobre nossas vidas com o Espírito Santo, trazendo aquilo que é dele, a palavra. Como eu não vou obedecer? Como eu não vou me deixar conduzir por aquilo que me trouxe vida? O pão que desceu do céu é o próprio Jesus. Tem que ter a obediência no nosso estilo de vida, na adoração. É necessário isso e, de fato, a obediência ela é a base para a adoração. Exatamente, é como nós demonstramos que amamos, que honramos ao Senhor. E isso inclui muita coisa, tá? Isso inclui perdoar quem te feriu, quem te machucou, quem até traiu de repente, né? Uma amizade ali, alguma situação que aconteceu onde você foi magoado, é perdoar essa pessoa. Né? A adoração inclui essas partes difíceis também. Abandonar o pecado, abandonar aquilo que é errado, que desagrada a Deus. É você abrir mão do orgulho, né? Abrir mão da vontade própria. E é confiar no Senhor mesmo quando a gente não entende nada. A adoração a Deus é algo muito profundo, né? Por isso, a obediência revela a profundidade da adoração. Por isso que há muitas pessoas rasas, que vivem uma vida, de repente, mediana, perto daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Então, que possamos descobrir no Senhor aquilo que Ele tem e viver no mais alto nível, porque é isso que Jesus veio nos garantir, né? E Ele veio para nos abrir o caminho ao Pai. Olha só, quantas pessoas que não aproveitam. Isso é um privilégio, Blenda. O caminho está livre. Lá no Antigo Testamento é só o sumo sacerdote que falava com Deus e não era todos os dias, né? Claro, ali o altar era aceso todos os dias, mas aonde ele ia fazer a expiação pelos pecados, por exemplo, se não me engano, era uma vez ao ano ou duas, não me recordo o que é o certo, mas hoje nós temos todos os dias, a todo momento, o livre acesso a Deus por intermédio de Jesus. E quantas pessoas que não aproveitam esse privilégio. Exato. Não é verdade? Isso é verdade. É um privilégio estar adorando ao Senhor. Toda vez que eu subo, né, no altar, né, se tratando de ministração, eu tenho aquele friozinho, né, na barriga de temor. Não é algo superficial, né? Como quem está apaixonado e sente aquelas coisas assim na barriga. Mas é mais no sentido de temor mesmo. E depois eu só sei que é o fluir do Espírito Santo que acontece, que vai. Porque a adoração é exatamente isso, e trazendo, né, para quem vive, né, na sua rotina, é exatamente a mesma coisa, só que fora do altar. É aquele friozinho todos os dias, quando entra no quarto, fecha a porta para falar com Deus e sente aquela presença, e você sente aquele constrangimento, né, de estar na presença de Deus e sente ali aquele envolver sobrenatural, não que seja algo sempre dessa forma. Vai ter dias e dias que você vai ter que ser sincero, vai ter dias que você vai querer muito estar na presença de Deus e vai ter dias que você vai ter que se forçar e esmurrar o seu próprio corpo para poder, como Paulo fala, para poder estar ali, né, sacrificando o seu eu, né, renunciando, menos de mim para que ele cresça. Então,
é uma vida de adoração mesmo constante. Exatamente, mesmo quando a carne não quer. Exatamente. Porque, na verdade, a carne, ela quando que vai se inclinar para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus? Nunca. Nunca. Se você for esperar ter vontade, né? Claro, às vezes você vai ter a vontade porque é o próprio Espírito que está ali chamando, que tem sede, que tem fome, que quer ter comunhão com o Pai. Mas a carne, ela vai querer ficar na cama, a carne vai querer ficar ali no cobertor quentinho, não é? Vai querer fazer as outras coisas e a gente tem que ter cuidado, porque até como nós até já comentamos, né, sobre a vida corrida, porque são muitos os afazeres, às vezes no final do dia que a pessoa se lembra, não é verdade? E estamos falando e relembrando você que é uma atitude diária, é sempre estar voltando na palavra, ouvindo canções que lembram da natureza de Deus, enfim, é uma vida de adoração o tempo inteiro. A palavra não chega a falar para orar sem cessar, não é que o tempo todo você vai estar ali fechando o olho, você vai ter o seu momento de oração, né, ali intencional para com o Senhor, mas também sendo intencional, ainda que seja em pensamento no dia a dia, né? Mas tendo essa comunhão com Deus, buscando ao Senhor de fato, em espírito e em verdade, querendo mais dele, né? E quando a gente fala sobre adorar ao Senhor, isso é interessante porque isso nos muda, isso transforma o nosso caráter, transforma o nosso comportamento, transforma tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como que a adoração a Deus te transformou e que poder é esse que o Senhor tem de uma transformação completa, à medida que nós contemplamos a Ele e nos tornamos mais parecidos com Ele. Na minha experiência, eu tenho até uma experiência mais recente, né? Até um ponto que eu nunca costumo mencionar muito, né? Foi no meu período de separação. Infelizmente, né, no meu caso, eu tive um divórcio, só que a partir dali eu tive um momento na minha vida com Deus de restauração por completo, por completo. Quando eu passei por esse período, logo no início foi um momento muito doloroso e a entrega ali a Deus foi total mesmo, porque quando se há a união, né, e tem aquela quebra da aliança, se tem uma dor que é imensurável, não se tem como explicar isso. E quando Deus ele vem trazendo a restauração, fazendo com que tudo aquilo dali volte melhor, porque Ele não faz para que as coisas permaneçam as mesmas, né? Citando até o versículo 2 de Romanos 12, ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é exatamente isso que, na minha vida com Deus, no meu processo de restauração, tenho vivido todos os dias, né, uma mudança de mentalidade constante com Deus, e isso é uma entrega em adoração, precisa ter isso com Deus, é preciso estar pautado na palavra, em obediência, a obediência como base, para poder conseguir perseverar e se manter fiel até o fim, se agarrar às promessas, se agarrar à palavra do Senhor. Então, esse é o segredo para você conseguir chegar até o fim. Sim, e eu creio muito nisso, de que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, né? Exatamente. É algo lindo de se falar, é algo lindo de você aconselhar uma pessoa, mas viver isso na pele não é fácil, né? Então, isso inclui tudo, seja no processo de separação, né? O Senhor é tudo que eu preciso, a graça do Senhor me basta, né? O Senhor é aquele que me sustenta, é aquele que me dá forças para vencer essa situação, mas tem pessoas que, de repente, é a falta de um pai, é a falta de uma mãe, né? Algum irmão que partiu, eu não sei qual que é o seu caso em específico, mas eu posso te dizer que Ele eu sou, esse é o nome dele. E ele eu sou pode ser tudo, é a essência dele, não é verdade? Então, ele pode suprir a falta de um pai, pode suprir a falta de uma mãe,
a falta de um marido, até a falta de um filho. O Senhor, Ele pode preencher as lacunas mais profundas do seu ser. Não sei qual é a sua necessidade, mas no Senhor nós encontramos tudo o que nós precisamos. Mas eu volto àquilo que eu disse no início, é algo lindo da gente falar, Exato. mas de ser vivido, eu acho que é um processo diário, né Blinda? Diário. Como você acabou de dizer, é buscando no Senhor, é indo todos os dias, é fazendo esse sacrifício, mortificando a carne, indo a presença de Deus mesmo sem ter vontade. E ali o nosso caráter vai sendo transformado, as necessidades vão sendo supridas. E é um processo longo, mas o Senhor é a resposta, não é, Blenda? Sim, é bem longo porque é uma reconstrução. E Deus, Ele vai dando as condições necessárias, né, para que isso tudo chegue, se encaminhe, né, até o final. Basta crer, seja o que você estiver enfrentando, né, na sua vida, creia somente de que Ele vai dar o escape, Ele tem o caminho para poder fazer com que você viva o melhor dessa terra, né? Porque o melhor é aqui nessa terra para ser vivido. Ele tem essa bênção disponível para as nossas vidas. E quando nós temos esse pensamento, né, disponível para poder ser renovado no Senhor, a gente desfruta, como bem a palavra declara. Exatamente, eu até achei interessante uma palavra que você usou, que é de reconstruir, né? E eu não sei a situação da pessoa que nos acompanha em casa, se ela está em construção ou reconstrução, mas um desses processos, ou até os dois juntos, Sim. né? Em áreas diferentes que você tem enfrentado, mas isso leva tempo. Entende? E você tem que ser intencional. Se você comparar a construção de uma casa, quanto tempo não leva, de um prédio, não é verdade? Então, que você possa se colocar à disposição do Senhor, porque nas mãos dele, por mais que possa doer, né? O processo de ser moldado por Deus não é fácil, mas é nas mãos de Deus. Então, quem melhor para cuidar desse processo, senão o Senhor, né? Então, podemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. E muito, desculpa, Sim, claro, muito não? importante, seja paciente consigo mesmo, porque é um processo que às vezes você não entende o que está acontecendo, por que aconteceu, se questiona muito e confia. É confiar no Senhor que Ele vai fazer com que as coisas vão andando e é só se entregar e ter paciência consigo mesmo. Exato, isso é muito importante. A gente fala muito aqui no Iluminadas também dessa área emocional, né? Que muitas mulheres enfrentam batalhas nessa área. Então, tenha também compaixão consigo, né? De repente, se fosse uma amiga sua passando por essa situação, você iria cheia de conselhos, de ajuda. Calma, respira, vai dar certo. Mas quando é consigo... Calma, respira. Tem que ser os mesmos conselhos, mas às vezes conosco nós somos os maiores carrascos. Que isso? Mulher de Deus, desperta aí, porque a palavra não trata você dessa forma, né? A palavra nos traz direção, a palavra vai nos dizer também. A exposição das tuas palavras traz luz e sabedoria, entendimento. Então, quando você olha para a palavra, você encontra a direção correta, você entende, não, é por esse caminho que eu tenho que seguir, né? Você sente a paz do Senhor no seu coração. Então, contemple ao Senhor, contemple a palavra. Lá em 2 Coríntios, eu citei esse versículo, né? Vai lá nos ensinar que nós somos transformados de glória em glória enquanto contemplamos o Senhor. E isso é uma verdade que é para todas as áreas. De repente, você vive contemplando a presente geração, você vive contemplando a presente cultura, vive contemplando, sei lá, até filmes, né? A pessoa fica colocando isso diante dos olhos. Aquilo que você contempla, você se torna. Então, aplique esse princípio na palavra. Contemple ao Senhor e você vai ser transformado à imagem e semelhança dEle. Quanto mais a mulher de Deus vive na presença do Pai, mais humilde ela se torna, mais amorosa, mais completa, mais paciente, mais agradável, menos reclamona também, olha só. Mais semelhante ao próprio Cristo. Vamos sendo transformados à imagem e semelhança dEle. Então, a verdadeira adoração, ela traz transformação em todos os sentidos. E como que a adoração, ela vai influenciar as nossas emoções, vai influenciar as nossas decisões, vai influenciar a forma como nós tratamos o próximo. Você acha que a adoração, ela transforma tudo ao nosso redor? Com toda certeza. A adoração em si, ela influencia
cada detalhe da nossa vida e se tratando das emoções principalmente, porque a adoração é você estar de fato diante da presença, se colocar diante da presença de Deus para poder contemplar, como foi bem pontuado, contemplar a grandeza do Senhor e se permitir ser forjado por Ele. Esse é o momento onde o Espírito Santo ele atua nas emoções, trazendo a temperança, domínio próprio, tudo que está ligado ao fruto. Uhum. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai fazer com que as suas emoções comecem a criar formas mais maduras. Uhum. Vai trazer essa maturidade nas suas emoções, lidar com aqueles que te cercam, o seu olhar começa a mudar. Eu falo isso por experiência própria. O meu olhar ele começou a mudar muito desde quando aconteceu tudo até o presente momento. A forma como eu falo, eu reconheço que ainda preciso mudar muito, né? Todos nós. Né? Mas eu reconheço em mim muitas mudanças graças ao Espírito Santo que trouxe dos seus frutos. Mas é exatamente esse mover que o Espírito Santo traz em nossas vidas que faz com que haja a maturidade nas emoções. Né? Exatamente. Eu até te convido, né? Um dever de casa aí pode até ser um pouquinho aleatório, mas escolhe alguns salmos para você ler. Às vezes o salmista começa louvando a Deus, aí daqui a pouco ele fala de algum conflito que ele está passando, alguma luta na alma, né? Ou algum conflito físico mesmo. Aí ele termina reposicionando a sua alma, né? Ele fala, não, alma, espera no Senhor, pois ainda o louvarei. E você vai ver vários salmos assim, às vezes ele começa lá embaixo e termina lá em cima, e a gente vê essa comunhão que o salmista tinha com o Senhor, e é algo lindo de se ver que ele era humano assim como nós, ou seja, se ele conseguiu, eu também consigo, não é verdade? Se eu for na presença de Deus, colocar as minhas preocupações, eu também vou conseguir reposicionar minha alma, contemplar o Senhor, ser transformado pelo Senhor. Quando nós adoramos a Deus, os medos diminuem, as inseguranças diminuem, a sua perspectiva, né? Você falou do olhar, a sua perspectiva muda por completo, a sua fé é fortalecida, a adoração vai te lembrar de quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Na verdade, Ele pode todas as coisas, Ele é ilimitado. E a gente não chegou a falar, mas só para encerrar, nós percebemos que a adoração, ela transforma todo um lar também, né? O seu marido, os seus filhos, eles vão fazer aquilo que eles estão vendo. E se a sua vida é de adoração ao Senhor, eles vão imitar. Se não é, eles vão imitar também. Né? Então, que a gente possa ter isso em mente e ser mais intencional ainda. Louvar ao Senhor, que seus filhos possam ver. Exato. Que não é o crente que é dentro da igreja, mas aquele que é fora da igreja, aquele que é em casa, aquele que no trabalho com as pessoas, né, que trata os outros de uma forma diferenciada, como um cristão deve tratar, que não responde com grosseria quando o outro também responde com grosseria. Entende isso? Que o comportamento é diferente. Os filhos, o marido precisa enxergar isso. Né? E eu creio que quando uma pessoa vive uma vida de adoração ao Senhor, sendo obediente, honrando ao Senhor, tendo tempo no secreto com o Pai, ela é transformada e ela transforma o ambiente, as pessoas ao redor dela também. E para a gente poder finalizar esse assunto, esse tema, né? Tinha até mais coisa para a gente poder falar, mas eu gostaria, Blenda, de te pedir para você conduzir uma oração nesse momento final para essas mulheres, né, que precisam ser abençoadas e de repente saradas em alguma área, né? De repente, não sei qual é a falta que ela tem sentido, mas que ela possa buscar no Senhor a cura e viver o melhor que Deus tem para a vida dela e sermos, né, todas nós, de fato, adoradoras do Senhor. Amém. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, em Tua presença. Entramos aqui, Senhor Jesus, para adorar o Teu nome, em tudo aquilo que somos, como um culto racional ao Senhor. Apresentamos a Ti, Pai, essas mulheres que nos assistem neste momento, elas, Pai, que estão neste momento, Pai, pedindo, Pai, clamando por socorro, que o Senhor venha suprir
todas as necessidades. O Senhor é o Deus que supre todas as necessidades. Por isso, Pai, te peço neste momento que o Senhor venha sarar a terra. Sara, Pai, a terra que foi ferida, seja, Pai, uma traição, seja, Senhor Jesus, em algum ato, Pai, que foi tocado nela, que o Senhor possa trazer vida, Pai, trazer refrigério, trazer a cura na alma, Pai. Venha sarar, Senhor Jesus, por completo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Não permita, Pai, que ela se perca no caminho, mas conduza, Pai, um caminho de milagres para a vida dela e que ela volte para os teus braços, Senhor Jesus, restaurada em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, Blenda. E agradeço a sua participação aqui no Iluminadas. Foi sensacional. Portas abertas sempre. E você disse que é professora de canto, né? Sim. Quem quiser ter alguma aula, pode ser até online, não é verdade? Pode ser Olha online. só, então passa aí os meios, né, que essa pessoa pode entrar em contato com você, suas redes sociais, como que essa pessoa te encontra para poder ter aulas aí. E eu também já boto uma dica, né, para você falar para o pessoal de casa, de que o canto, tem gente que já nasce com aquele dom, mas tem gente que vai ser ainda moldado, aperfeiçoado. O canto pode ser aprendido, né, Blenda? Fala para nós. Sim, o canto pode ser aprendido, o canto pode ser aperfeiçoado, é um investimento que você faz para você que já canta, pode também desenvolver cada vez mais o seu dom. E se tratando de querer ter aula de canto comigo, você pode entrar em contato comigo nas redes sociais, através do meu Instagram, blendacruz.voz. Você encontra lá, vai no meu direct, eu vou estar lá para poder te atender com toda a atenção, com todo o cuidado. E de lá a gente já encaminha para o WhatsApp e tem um contato para poder ter as aulas de canto. Amém! E ela também é ministra de louvor junto com um time maravilhoso lá na IGD São João de Meriti. E como é que tá lá o Ministério de Louvor? Quais são as mídias da igreja? Para quem quiser acompanhar um pouquinho, fala para nós. O Ministério de Louvor lá da igreja está maravilhoso e eu convido a você a estar lá em São João de Meriti, Rua da Matriz 459, fica bem no centro de São João de Meriti, e que você possa estar sempre com o coração aberto e disponível para poder estar, né, na presença do Senhor. E eu convido você a estar lá. Amém! Então esteja presente, tem cultos nos domingos, também durante a semana. Você pode conferir na rede social da igreja que você vai ter todas as informações, está aparecendo aqui embaixo para você. Então siga, compartilhe os conteúdos e você também vai ver a Blenda adorando lá também nas redes sociais dela. E mais uma vez, Blenda, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível te receber, pode voltar mais vezes, que tenha temas importantes aí pra gente aprender junto e também abençoar as nossas amigas de casa. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Siga sendo uma adoradora verdadeira do Senhor em espírito e em verdade. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Tchau, tchau.